E aí pessoal, beleza? Fazendo um vídeo pré-jogo Corinthians e Racing pela Sul-Americana, primeiro jogo da primeira fase da Sul-Americana. Infelizmente a gente já pega o Racing, a gente deu um azar tremendo no sorteio e já pega logo o líder do campeonato argentino e o Racing, que a gente sabe que em 2017 eliminou a gente nessa mesma competição, então a gente tem um pouco de trauma. Como diz o título, não sei se vai ser a tragédia anunciada, como muitos torcedores estão pintando por aí. E não estão pintando, na verdade é o que o Corinthians demonstra, né? Eu lembro que no meu vídeo depois do clássico contra o Palmeiras eu falei, né? Futebol quarto e domingo, vamos sempre evoluindo o time. E aí que a gente vê, né? Que o time não evoluiu. A quarta e domingo, que na verdade essa semana foi quinta e domingo, serviram para a gente ver mais e mais erros do time. O Corinthians fez uma partida horrorosa contra o Ferroviário, desastrosa, digamos assim, e muitas falhas defensivas. E o jogo contra o Novo Horizontino, que a gente acabou perdendo, o Corinthians fez um bom primeiro tempo até, um primeiro tempo aceitável, com o time com algumas mudanças e tudo mais, mas realmente o segundo tempo inexistiu, tanto que foi merecido ter tomado o gol no final, né? Isso começou a preocupar muito, porque assim, o Carille tem muito crédito, eu acho que não é nada, ele não tá ameaçado nem nada, não, a gente não duvida da capacidade dele, mas a gente tem a obrigação de começar a cobrar um pouco mais. Porque no ano todo o Corinthians tem duas vitórias apenas. O clássico maravilhoso, ganhamos do Palmeiras, não jogamos muito bem, mas o importante era vencer. Só que o problema é que não está acontecendo isso. Nos outros jogos, não é que a gente não está jogando bem e está vencendo, que daí eu poderia vir aqui e a gente passar um pano. Não, porque o time pelo menos está conseguindo os resultados, está se acertando. Não, o time não está conseguindo resultado e não está conseguindo desempenho. Muitas coisas que não estão funcionando, o cara ele ainda está insistindo. Não sei se ele vê alguma coisa no treino, não sei se ele espera alguma coisa diferente, mas realmente começou a ficar muito preocupante esse negócio do Corinthians. Hoje tem o Racing, domingo tem o São Paulo. Se você imaginar que o Corinthians continue jogando o futebol que vem apresentando nesses dois jogos e não conseguir resultados contra um Racing, que por mais que tudo bem, ele é o líder do campeonato argentino, mas ele está priorizando lá, ele vai poupar uns jogadores. E o jogo é em casa. E contra o São Paulo no final de semana, que também está em crise, a gente tem que aproveitar o momento do rival em crise, a coisa começa a ficar muito complicada, até para o campeonato, que tudo bem, não vale nada ao Paulista, mas você sair da primeira fase do Paulista é uma vergonha imensa. Bom, vamos falar mais especificamente do jogo de hoje, vamos se concentrar nisso, depois eu começo a falar mais sobre as reclamações do time nesses últimos jogos. Bom, o Corinthians pega o Racing. Tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver. Nas últimas Libertadores que o Corinthians jogou, tanto Libertadores quanto a Sul-Americana, quando o Corinthians foi eliminado, ele sempre fez o primeiro jogo fora de casa. O que eu sempre achei que era o melhor. Você faz o jogo fora de casa e depois você decide em casa. Só que qual que era o problema? O Corinthians sempre quando faz o jogo fora de casa, desde 2015, quando ele foi pegar o Guarani do Paraguai com o Tite, ele joga lá para empatar. Então o time praticamente não entra em campo. O time fica lá de toquezinho, fica segurando o jogo e tal. Até que a maioria das vezes acontece o que aconteceu com o Guarani do Paraguai. O Corinthians toma um gol. Quando toma um gol, você tem que mudar a sua postura, você tem que mudar a sua perspectiva de jogo. E aí você tem que ir pro ataque. Às vezes acontece, como aconteceu no Guarani do Paraguai, de tomar o segundo gol. Ou às vezes acontece de você não conseguir fazer o gol. O Corinthians vem com uma derrota. O máximo que o Corinthians vem é com um 0-0, que ele conseguiu em umas duas oportunidades, se não me falha a memória, voltar com o 0-0 de lá. Mas aí chega aqui em casa, não consegue agredir, porque você é obrigado a fazer o resultado em casa na volta. E aí o outro time meio que só se defende. Agora é uma nova perspectiva, o Corinthians vai fazer o primeiro jogo em casa, o Corinthians tem que conseguir um resultado. Um 0-0 hoje não é bom, o empate com gols é horroroso. E a gente espera que o time tenha mais desempenho, coisa que não teve até agora. Pelo que a gente está olhando na prévia da escalação, o Carille vai com a zaga experiente, Manuel e Henrique, que acho que todos nós concordamos que contra o Ferroviário eles tiveram uma atuação tenebrosa, vamos dizer assim. O primeiro gol foi uma coisa absurda, que a bola veio para o Manuel, era completamente dominável para o Manuel. E ele erra um domínio, dá um lateral que os caras conseguem ir pro ataque, a bola volta e depois, no segundo momento, conseguem fazer o gol de novo com bola alçada na área. E o Henrique também.
Vem falhando muito nos últimos jogos. É o que o Carille confia. Eu iria de Marlon. Eu não sei por que ele não dá uma chance por Marlon, que fez uma boa partida contra o Novo Horizontino. Foi um dos poucos que se salvaram contra o Novo Horizontino. Mas ele prefere dar mais essa experiência na zaga. Na lateral, o Carlos finalmente voltou. O Avelar, muito legal. Muito obrigado, Avelar. Você fez o gol contra o Palmeiras. Só que assim, o Avelar é o Avelar, né? No próprio jogo contra o Palmeiras, ele faz o gol e é um momento que ele erra um cruzamento tão idiota que daí a torcida ali pega um pouco no pé, mas aí contra o Ferroviário, contra o Novo Horizontino, ele volta a cometer os mesmos erros. No final do jogo contra o Novo Horizontino, tocam a bola para ele deixa a bola passar debaixo do pé, aos 40 e pouco lá, o time já perdendo, tendo que ir atrás. Enfim, é uma coisa que você fala, não, tá bom, legal, obrigado, mas não dá. Não dá para você continuar. O Carlos finalmente volta. E no ataque, ele tá testando o Wagner Love. Eu sinto que a aposta do Carille é o Wagner Love no ataque. O Gustavo tá iluminado, o Wagner Love cada hora tá numa função. O Jadson esse ano ainda não apareceu. O Ramiro ainda tá se encontrando. E o Sornossa é uma coisa que o Carille deve enxergar algo que eu não tô enxergando. Porque eu não vejo o Sornossa fazendo. Eu não vejo o Sornossa evoluindo. E ele vai insistindo e joga o Sornossa pra cá e joga o Sornossa pra lá. E o Sornossa não funciona e não evolui. Eu acho que seria muito mais interessante você testar naquela posição ali o Matheus Vital ou o Pedrinho até um pouco mais centralizado para ver se sair algum jogo. Mas enfim, vamos confiar no Carille, como eu falei, não é desconfiando do trabalho dele, é que umas coisas realmente começam a incomodar. Eu sou uma pessoa que eu sou o tipo de torcedor, né, que eu gosto de relevar bem as coisas, né? Eu enxergo o trabalho, eu enxergo a longo prazo, eu tento não ficar fazendo críticas assim o tempo todo, né? Você perder do jogo, às vezes um jogo ruim, outro tudo bem. Só que no ano, 2 vitórias realmente é algo que não é indefensável. Não tem como eu vir aqui e ficar passando um pano. É, acaba tornando uma obrigação desse jogo agora contra o Racing, dessa eliminatória contra o Racing, né? Tem o jogo de ida, o jogo de volta é dia 27. Acaba tendo uma obrigação que não precisava se o time tivesse um bom desempenho. E nós vamos enfrentar o Racing, a gente não vai pegar um time médio, nem médio, nem pequeno. É um time grande da Argentina, um time que vem bem nessa temporada na Argentina. Então é um jogo difícil. É possível que a gente seja eliminado. A gente não pode contar que a gente vai classificar. Então, assim, você não ter conseguido resultados lá atrás que desse uma tranquilidade para daí sim, um torcedor tipo eu, uma eventual eliminação contra o Racing chegar aqui e falar, não, mas o jogo era complicado, a gente deu azar no sorteio, tudo. Como a gente não conseguiu os resultados, ele toma uma obrigação muito grande. Conto com o Carille, conto com o time. Eu acho que o time em jogo grande ele tende a ter um rendimento um pouco melhor. Eu falei da última eliminação em 2017 contra o Racing, mas é completamente diferente. O Corinthians era o Racing de hoje, né? O Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro e abriu mão completamente do jogo. Ele poupou jogadores contra o Racing e o segundo jogo jogou completamente só para cumprir tabela. Dessa vez não, dessa vez o Corinthians precisa entrar para ganhar. E talvez a gente tenha que aproveitar esse momento de dispersão do Racing, onde ele está dividindo ali com a Sul-Americana e o Campeonato Argentino, e ele nitidamente dá prioridade ao Campeonato Argentino. O Corinthians tem que aproveitar isso, o Corinthians tem que melhorar muito o desempenho e a gente precisa atacar. Se a gente reclama da defesa, que falha toda hora e ela falha toda hora, ela não é confiável, o sistema defensivo como um todo e os dois zagueiros com falhas bizonhas, o ataque precisa atacar, ele não pode ficar inoperante. O Jadson está completamente sem função ali, porque a única função dele é dar bola para o Gustavo. Não tem pessoas que passam pela lateral. O Wagner Love é a pessoa importante agora, porque o Jadson tem que passar a bola para o Wagner Love e para o Gustavo. Pelo menos ele tem 2 nomes para passar a bola. E, de novo, eu acho que o Sornossa está completamente sem função ali. O Ramiro está se adaptando a uma função nova. Então é normal ele ter um rendimento abaixo. O Sornossa está completamente sem função. Eu espero queimar minha língua, eu espero que ele volte a apresentar um futebol que ele apresentava no Fluminense, que ele se encontre no Corinthians e que a gente consiga o resultado. O que eu espero do jogo de hoje é isso. Um bom desempenho, mas se não vier um bom desempenho, que pelo menos a gente arranque um resultado bom, uma vitória. O Corinthians precisa de uma vitória hoje e que não dê aquela sensação nos torcedores de que
não acontece nada. Aquela sensação de sono todo o segundo tempo de todos os jogos. O Corinthians joga todos os segundos tempos dos jogos como se estivesse ganhando de 1-0. Só que às vezes não tá. Aliás, às vezes não. A maioria das vezes. Praticamente todas. Ou a gente está perdendo ou a gente está empatando. E a gente joga como se estivesse ganhando. É aquele domínio de bola, olha para o lado, demora uns 2, 3 segundos para passar a bola. Isso atrasa muito o jogo. O Corinthians tem medo de acelerar o jogo. Agora, hoje a gente não pode ter medo de acelerar. A gente tem que arriscar um pouco, tomando os devidos cuidados. A gente não pode ficar tomando contra-ataque do Racing toda hora também. O time tem que estar bem postado. Agora tem que dar umas estocadas, vamos dizer assim, para usar o jargão que as pessoas usam no futebol. Ainda assim, acredito que o Corinthians pode ter um bom desempenho hoje. Eu, se fosse apostar no resultado, apostaria em 2-0 para o Corinthians. Eu acredito que dá para a gente conseguir esse resultado. Conseguindo esse resultado, a gente está bem tranquilo para o jogo de volta. E aí vamos tocando o barco. Bom, acredito que hoje era isso que eu tinha para falar. Peço desculpa pela iluminação, alguns improvisos, a parte de áudio também eu estou ainda tentando melhorar. Enfim, conforme for passando os vídeos a gente vai melhorando bastante. Vão deixando aquele feedback, eu acho que o mais importante foi a informação aqui, né, o meu comentário. Vão dando feedback pra gente, vamos curtir, vamos compartilhar. E até o próximo vídeo. Vai Corinthians e quem te disse que só tem um jeito de torcer?